Empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. Se você está aqui para se inspirar e aprender estratégias valiosas de quem realmente vive de vendas online, você está no lugar certo. Hoje nós temos a honra de receber o Douglas e a Franciele do Grupo DM. Eles estão há 20 anos empreendendo e estão com essa empresa há 4 anos. E antes de começarmos, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express, por apoiarem o nosso canal e apoiarem o nosso empreendedorismo digital aqui no E-Commerce em Rota. Douglas, Franciele, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer receber vocês, falar com vocês. E já para a gente começar, me conta um pouco da história de vocês dois, porque vocês começaram a empreender, o porquê trabalhar com e-commerce. Vamos lá. Primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Espero que a nossa fala aqui, a nossa breve história, avance o desejo nos corações daquele que tem a vontade de empreender, tá? Então, me chamo Douglas, eu sou o cofundador da Grupo DM, juntamente com a minha esposa, que também é minha sócia, um braço direito nessa tocada desse negócio. Legal. Franciele, e se vocês puderem contar um pouquinho como surgiu a ideia da empresa, o porquê vocês decidiram começar esse negócio? Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Bom, a nossa vontade de crescer no e-commerce, de aprender no e-commerce, começou lá na pandemia, em 2020. Com a pandemia teve o primeiro lockdown, né? E as empresas fecharam, as lojas físicas fecharam. E com essa parada, né? A gente viu que precisava se movimentar. Principalmente porque, assim, muitos empresários quebraram com a pandemia. E eu vi aquela situação, as mercadorias na nossa loja parada, e de imediato a gente começou a pegar os produtos físicos que nós tínhamos na nossa loja e anunciar. Eu anunciava primeiramente no Instagram, grupos de Facebook e até no OLX, e eu comecei a vender. Eu anunciava, e a partir daí a gente começou a ver que as vendas online eram muito maior do que as vendas na nossa loja física. E aí a gente... E assim, perguntando, quanto tempo vocês já tinham a loja física e vocês testaram e viram isso? Como que foi essa mudança? Bom, a loja física, 20 anos, né? 16 anos a gente tinha loja física. Nós somos natural de Brasília, né? Sim. Ela de Goiânia e o de Brasília. Então o nosso negócio era em Brasília com loja física há 16 anos. Então ali naquele momento, como a minha esposa estava dizendo, a gente se viu parado com produtos na nossa loja e não tinha um segundo canal de venda, somente a loja física. Eu, particularmente, era um detrator de vendas online. Sim, você não gostava, não era adepto. De forma nenhuma, para mim ia chegar um tijolo, porque eu não entendia sobre precificação, eu não entendia sobre compra, eu era aquele tipo de empreendedor barriga no balcão, com pouca instrução. Não me culpo, mas é porque eu não tinha informação naquele momento ali. Então a gente não acreditava que tinha outro canal de venda. Quando nós começamos a fazer esse movimento, a minha esposa tomou total iniciativa nisso daí, eu me assustei, porque eu vi um mercado que eu desconhecia. Eu comecei a vender muito mais online do que fisicamente. Então a gente passou a vender 10 vezes mais naquele momento ali pelo LX, Instagram, WhatsApp. Eu falei, opa, aqui tem um mercado. E eu não estou enxergando esse mercado. E isso vocês começaram a vender, ainda não estavam nem, digamos assim, profissionais dentro do marketplace ou com e-commerce, nada. Só fazendo vendas ali em grupos mesmo. Exatamente, nada. Eu nem tinha esse cenário, eu nem vislumbrava esse cenário na minha cabeça. Eu não tinha nem a ideia do que era o e-commerce, marketplace. Não entendia conceitualmente nada, absolutamente nada. E também não comprava, porque eu acreditava que aquilo era golpe, que ia chegar qualquer coisa, menos aquele produto que a gente comprou. Então, trabalhava no varejo tradicional e era exatamente um detrator. Quando o cliente chegava para mim com o mesmo produto comparando o preço, eu falava, olha, aqui você está com o produto na mão e você pode ter certeza que o que você comprar você vai receber. Não tinha ciência que é uma área totalmente profissional, muitas vezes mais do que eu acreditava ser naquele momento. Sim. Talvez você tinha
Uma experiência, você já chegou a ter alguma experiência negativa para talvez pensar sim. que não daria lá certo? Lá atrás, né? Sim. Aquelas histórias lá de trás, a dificuldade de uma garantia, um pós-venda precário. E aí, se vocês puderem falar um pouco como que foi essas vendas dentro do Facebook, da OLX, o que vocês estavam vendendo nesse momento e o porquê a aderência vocês acham que foi tão boa? Boa pergunta, uma ótima pergunta. Nós tínhamos uma loja de eletrônico numa área chamada Feira dos Importados, em Brasília. Então ali é mais ou menos uma mistura de Santa Efigênia com 25 de março, Pajé, mais ou menos esse tipo de produto. E ali naquele momento, todo mundo recluso em casa começou a ter uma venda muito grande de produtos que desenvolvessem streamings em televisões antigas, tipo Chromecast, certo. Produtos semelhantes a isso daí. E a gente estava bem estocado desses produtos na nossa loja física. Então começou a ter uma aderência muito grande desses tipos de produto. Que a galera estava em casa, né? Perfeito, queria assistir, e aí começou aquelas lives, e a pessoa tinha a televisão antiga, então ele queria digitalizar aquela televisão a ponto de conectar na internet. Então os sensores também de temperatura e oxigenação. Esses produtos que hypou, como a gente diz, né, hoje, naquele momento, teve uma grande aderência. Então ali foi um ponto de atenção para a gente olhar para esse mercado, ter um pouco mais de cautela no olhar. Certo. E falando um pouco assim sobre os desafios desse momento de transição, né? Quais foram os maiores desafios de vocês a partir do momento que vocês começaram a vender online? Porque é outro mundo, é diferente, você tem que embalar o produto, tem que despachar. E como que foram esses desafios para vocês? Pode ir. Para nós o maior desafio até então é entender mesmo as plataformas, né? Porque cada plataforma trabalha de uma forma diferente, né? Ele exige ali uma forma de você fazer uma criação de anúncio, colocar uma imagem, descrição. Uma coisa você faz ela no Mercado Livre, outra coisa você faz ela no Shopee. Não adianta tentar fazer igual, porque não vai vender da mesma forma. Então, entender a plataforma, como ela funciona. E também um dos maiores desafios para nós mesmos foi a tomada de decisão de vir para São Paulo. Então, assim, foi deixar uma vida estável, né? Para começar do zero em São Paulo e acreditar, né, que o e-commerce funcionaria para nós. E quando vocês tomaram essa decisão? Porque não é uma decisão fácil, né? É uma decisão difícil. Largar tudo lá, uma loja com 16 anos, ponto físico, e vocês virem aqui e começar do zero, né? É uma decisão que ela tem que ser bem analisada. E naquele momento ali, eu vendi a ideia do que o e-commerce era para minha esposa e ela não conseguia compreender, porque ela não tinha a real noção. Sim. Então, para ela, eu estava vislumbrando uma coisa que não fazia sentido, porque a gente estava acostumado com aquela porção. E aí eu falava para ela, olha, não é só um lago, existe um mar para a gente nadar nisso daqui, a gente não precisa ficar se limitado dentro dessa banheira. E ela, não, mas aqui tá legal, as coisas estão acontecendo, a gente está prosperando, vamos continuar aqui que aqui a gente conhece. Eu tinha alguns negócios paralelos também ali, tudo voltado à mercadoria. Então vender essa ideia não foi fácil, sabe? Você imputar isso daí para não ter uma ruptura, um descolamento ali de alinhamento de ideias no casamento. Sim. Então isso não foi fácil. Então eu tive que ser um bom vendedor nesse momento também. E em que ano foi isso? 4 anos atrás. 2021 ali. Pós-pandemia, bem pós-pandemia. 2020. Então foi bem rápido, vocês fizeram o teste ali nas plataformas para vender online, já viu que o negócio estava acontecendo e falou, vou mudar tudo aqui, já vou para São Paulo. Essa é uma característica nossa, é testar rápido, sim, errar mais ainda, tá? E consertar com uma velocidade maior e procurar não cometer o mesmo erro. Então, nesse momento ali, quando a gente começou a ver as vendas online acontecendo pelos grupos, eu comprei um curso para entender melhor a venda nos marketplaces. Então eu comecei a entender que um dos maiores marketplaces, ele tinha um tráfego muito grande. E eu precisava entender como vender nesse canal. Porque o produto físico eu já tinha. Eu não tinha as estratégias, eu não sabia, por exemplo, como remover um fundo branco, eu não sabia. Então eu fui atrás de conhecimento. Então esse foi o nosso primeiro desafio ali, mesmo estando em Brasília.
adquirir o conhecimento necessário para poder ingressar os nossos produtos físicos, o cadastro dos nossos produtos físicos nas plataformas de e-commerce. E aí teve uma boa adesão. A gente começou a ver as vendas acontecendo. Isso foi pós-lockdown. Nós voltamos do lockdown, mas não abandonamos a ideia. Então, na minha loja física... É porque quando a gente fala loja física, eu vou tentar contextualizar aqui para a turma que está nos escutando ter uma melhor compreensão. É um box como quem é daqui de São Paulo vai conhecer, na Santa Efigênia. Então é um box de 1,5 por 3 metros. A gente fala loja, dá a se entender que é uma grande empresa. Sim. Então era um espaço muito pequeno, onde a gente dividia ali com 4, eu, minha esposa e mais 2 colaboradores para atender ali o público. Eles ficavam na parte da vitrine fazendo as vendas e eu ficava na parte dos fundos desse espaço cuidando do e-commerce. Tentando tirar foto, fazer cadastro, perguntas, reclamações. E a gente foi vendo o movimento das vendas crescer nesse sentido. Então, cada vez mais a gente passou a colocar mais energia nesse negócio. Sim. E em que momento vocês decidiram, né, depois que você comprou esse curso, começou a vender online ali, talvez nos marketplaces, Mercado Livre e tudo mais, quanto tempo levou para você ter esse momento de decisão, né? Não, deixa eu profissionalizar. Pô, tá dando certo o Facebook, o OLX. Quanto tempo você demorou para tomar essa decisão de profissionalizar o negócio das vendas online? Mais ou menos 4 meses. Foi rápido, né? Então a pandemia veio, após pandemia, eu vim num evento aqui em São Paulo, saí de Brasília, vim num evento aqui em São Paulo no mês de dezembro. Quando eu cheguei aqui, eu vi aquela quantidade de gente falando da mesma coisa, fazendo a mesma coisa, eu vi que era factível, eu vi que era possível, que era tangível. Eu me vi nesse cenário, voltei para Brasília e falei, nós vamos encerrar tudo aqui. Aí é aquele momento que... E como foi para você, Francélio? Para mim foi um choque, realmente foi um choque. Assim, o homem voltou decidido. Um baque, imagina, você tem a sua vida, né? Vamos dizer, tudo redondinho, né? Sim. Tá tudo ali... Acostumado, família, tudo. Família. E nesse momento, eu tinha acabado de ganhar neném. Eu tava com uma criança pequena em casa. Então, assim, eu engravidei no início da pandemia. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou sair de Brasília, da onde eu tenho vamos dizer ali, uma rede de apoio, para começar num lugar onde eu não conheço nada, eu não conheço ninguém, e com uma criança pequena. Não é fácil. É assustador pra gente, principalmente pra mim. Sim. Então, assim, quando ele falou, vamos, é a hora que você fala assim, e agora? Eu vou... Em nenhum momento você confrontou ele? Não, mas por que isso e tudo mais? Tentou talvez tirar um pouco isso da cabeça dele? 100%. Em vários. 100%. Você não tá entendendo. Vários. Se você quiser, você vai sozinho. Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mais ou menos isso. Porque ele veio primeiramente na frente, para depois nós virmos também, né? Então, assim, enquanto ele veio, eu acho que ele ficou 6 meses? Não, uns 4. Uns 4 meses na frente. Esses 4 meses eu firmemente tentando fazer ele voltar para trás. Porque assim, ele falava assim, mas aqui tá dando certo, e-commerce aqui tá crescendo e tal, mas eu pensava assim, mas por que não consegue aqui em Brasília? Por que não dá conta de fazer aqui em Brasília? Então, assim, para mim foi muito difícil, mas igual ele falou, ele teve que ser vendedor, ele teve que vender esse projeto, esse sonho para mim, para eu acreditar e apoiar ele. Sim, mas o Douglas, pegando essa atitude que você teve, eu acho que isso daí, acho não, né? Eu tenho certeza que isso é o que faz a diferença, né? Das pessoas que conseguem alcançar e não. Porque seria mais simples. Daria para você fazer o e-commerce lá de Brasília, Sim. porque tem muitas pessoas que fazem do Brasil todo. Como eu conheço algumas pessoas. Só que eu acho que você, em São Paulo, querendo ou não, São Paulo tá desenvolvido em algumas coisas, né? Talvez não em tudo, mas tem muitas coisas que está desenvolvido. E você aceleraria esse processo. Então, se você puder falar um pouco disso também, o porquê você decidiu vir para São Paulo, por que essa decisão tão grande? O primeiro ponto foi logística. Então, eu vinha a São Paulo comprar os meus produtos e voltava para Brasília para vender na minha loja física. Tá? Então, eu já tinha essa logística de ter que vir em São Paulo uma vez por semana. Então, eu vinha uma vez por semana e voltava. Entendi. Daqui a pouco eu estava vendendo e eu olhava as etiquetas, era tudo para São Paulo, grande maioria das vendas. Aí eu falei, cara, não faz sentido, eu tô pagando para vir, para trazer essa mercadoria e tô pagando para voltar. É muito caro. Exato. Aí, então, o primeiro ponto é a logística. Qual a conta que eu fiz naquele momento ali? Bem,
Se eu tenho X valor de compra no mês e eu gasto Y de despesa para fazer esse movimento São Paulo-Brasília uma vez por semana, se eu aumentar isso daqui percentualmente em 30%, eu já estou pagando a mesma despesa que eu teria para vir para Brasília e voltar para São Paulo, eu estou pagando minha operação dentro de São Paulo. Aí nesse momento eu optei por alugar uma kitnet. Alugamos um apartamento pequeno. Foi muito rápido. Eu vim para São Paulo em dezembro, já cheguei com essa ideia. Dezembro de 2020? Sim. Foi. No mês 19, né? 19 para 20? Não, 20. 20, né? Desculpa, eu sou ruim com o ano, mas mais ou menos isso daí. Ela vai me ajudando. E aí, no mês de abril, eu já encerrei as minhas atividades, já entreguei loja, já me movimentei. 1º de maio, eu já estava aqui em São Paulo, com apartamento alugado, com empresa aberta. Já tinha mandado mercadoria de Brasília para cá, eu não deixei de vender um dia. Eu transferi minha empresa de Brasília para São Paulo numa sexta-feira, continuou vendendo com o endereço já da empresa aberta aqui em São Paulo. Na segunda-feira, eu já estava operando flex. Eu já estava operando o flex na conta, então foi muito rápido. E nesse momento, então, em maio, a Franciele já veio com você, já tinha tomado decisão? Não, ainda não. Não, ela ficou. Como foi essa história? Conta pra gente. Eu vou deixar as partes mais sensíveis do negócio, ela contar a versão dela, porque a minha é mais racional, a dela tem um emocional no negócio, exato. Né? É porque, assim, pra mim não foi fácil a questão, igual eu falei. Quando você é mãe e você trabalha fora, você tem que colocar tudo ali nos pingos nos i para você conseguir colocar dar conta. Tudo na balança, né? Pra dar conta do recado, né? Então, assim, lá em Brasília, eu trabalhava na loja com ele, mas tinha alguém que me ajudava, né? Eu tinha alguém para me auxiliar ali. Então, eu me via com uma criança pequena, onde eu não tinha ninguém para me ajudar. E muito mais, assim, eu não conhecia ninguém, não conhecia o lugar, não conhecia o ambiente, um hospital. Então, assim, eu relutei muito para vir. Eu falava assim, eu não vou dar conta disso aqui. Então, quando eu decidi vir, eu vim meio contra gosto, né? Mas eu falava assim, gente, eu me casei, o propósito de um casamento é você ser parceiro do seu esposo, né? Sim. Então, eu falava assim, eu vou dar o benefício da dúvida para ele. Eu vou tentar, para depois eu não falar lá na frente, que eu não tentei, né? Então, quando eu vi contra gosto, mas eu falei, eu vou encarar esse sonho dele junto e vamos ver se vai dar certo. Quando começou a dar certo, eu falei, agora a gente vai fazer dar certo, né? Mas, assim, a questão, nós viemos para uma kitnet, igual ele falou. Quando eu cheguei, ele entupiu um quarto de mercadoria. De produto. Agora você imagina. Vamos dormir assim, na sala. Não, mas foi exatamente quase isso. Literal, você tava lá? Você foi nos visitar lá? Não? Foi exatamente isso. Eu já imagino o cenário. Agora você imagina o cenário de uma kitnet minúscula. Sim. Aí uma criança pequena querendo mexer em tudo o tempo todo. Derrubando tudo, né? E assim, o apartamento, praticamente as mercadorias nos expulsou da kitnet. Sim. Porque primeiro começou num quarto. Do quarto foi pro corredor. Do corredor já tava na sala. E já tava entrando para dentro da cozinha. Então já não tinha assim, para ele vir da cozinha para passar pra sala, tinha que um vir para outro passar. Porque a mercadoria foi tomando conta do espaço. Então, assim, já a gente viu que aquele apartamento ali já não cabia mais a gente. Eu falei, gente, vai ter que separar isso aqui, porque senão daqui um dia nós vai viver dentro de um depósito. Literalmente. Mas de fato foi o que aconteceu. Assim, a gente começou a fazer as coisas muito rápido, né? Então, ela veio a contragosto e eu falava, eu não tô dando conta que ela cuidava da parte estratégica em Brasília, fazia Sim. anúncio, respondia cliente, e eu ficava comprando, embalando o produto aqui e despachando. Só que eu também não tinha experiência para comprar, então eu cheguei numa época de frio, para citar um exemplo, e vendia muita touca. Aí eu ia lá, comprava um fardo de touca para fazer aqueles envios dos produtos. Só que quando eu chegava, eu precisava de mais um fardo. Então eu não dava conta de comprar e embalar aquela quantidade ao mesmo tempo. Sim. E eu preciso da sua ajuda. E lá a gente tinha casa própria, um pouco mais confortável. E ela, não, vamos esperar um pouquinho mais. Ela conta tudo isso, mas a gente teve conversa difícil, sabe? Sim, teve conversa assim, dura, olha, preciso de você aqui, você precisa tomar uma decisão, qual vai ser o caminho? Nunca falamos nos separar, mas tivemos conversas de adulto, assim, franca, Sim. né? Não pode haver uma ruptura aqui, não pode haver um descolamento de ideais, nós estamos juntos, então não foi só flores, tá? Não, eu imagino, com certeza difícil. Foi muito difícil.
E em que momento, Franciele, de toda essa jornada, depois que vocês vieram aqui para São Paulo, você já aceitou mais? Não, ele estava certo, né? Não que você não achasse isso, né? Que ele não estava certo. Mas foi muito difícil para você, porque tem esse apelo emocional. E como que você falou, agora eu entendi que a decisão que ele tomou estava correta, a decisão foi o melhor para nós. A partir da hora que a gente viu que a mercadoria estava nos expulsando do apartamento. Você falou, não, ele estava certo. Porque assim, a quantidade de volume de vendas foi aumentando, né, significativamente. Então, quando chegou o ponto assim da gente falar assim, temos que tirar essa mercadoria de dentro do apartamento, porque nós precisamos de um mínimo de conforto, né, para viver. Então, quando a gente decidiu ter a nossa primeira sala comercial, e foi rápido, né? Eu acho poucos meses, eu acho que 4 meses, 3 meses. 3 meses, eu acredito que foi. Então, eu falei assim, não, agora é o momento que eu falei assim, isso aqui é uma empresa, isso aqui é um negócio e isso aqui vai dar certo. Então, assim, o volume foi grande e a gente já começou a querer caçar uma sala comercial, aumentar o nosso volume de produtos. Então, eu vi assim, vai dar certo. Mas, assim, tem, né? Todas essas E aí essa sala comercial, vocês levaram todos os produtos para lá, fizeram estoque, também depósito? Ou vocês já levaram os produtos para algum depósito ou algum fulfillment para poder cuidar dessa parte? Não, a gente teve uma dificuldade muito grande em ter acesso a fulfillment. Por conta da nossa empresa ser em Brasília e eu só transferi a conta, eu ter aberto uma empresa de Brasília, depois ter aberto uma empresa aqui em São Paulo e ter transferido essa mesma conta, gerou um erro na plataforma, um erro de tecnologia que aí não habilitava o nosso full. Então nós operamos mais de ano aqui em São Paulo sem ter fulfillment, somente desse escritório. Então nesse momento a gente levou todas as mercadorias para dentro desse escritório e a gente operava de lá. Não tinha nenhum parceiro logístico, sobretudo fulfillment, né? Sim. E qual momento vocês já não estavam mais dando conta, os dois, somente de embalar o produto, de cuidar de vender, de cuidar de toda a estratégia? Aí começaram a ter o primeiro funcionário, o negócio começou. Quando eu vim pra cá sozinho, eu tive que chamar o meu pai. Pai, vem pra cá pra me ajudar, que eu não tô dando conta. Ele saiu de Brasília e veio também. Aí ele saiu de Brasília, já era aposentado, é um grande parceiro meu. E aí ele saiu de Brasília, veio pra cá e ele me ajudava. Então, enquanto minha esposa estava em Brasília, ele estava aqui em São Paulo comigo, deitando o cabelo. Ele está aqui hoje ainda? Ainda hoje, é líder de expedição lá. Ninguém encosta no estoque não, é dele o negócio. Não mexe no estoque. Não bagunça as coisas dele não. É isso daí. E hoje assim, né, avançando um pouquinho pra gente levar para outros temas, hoje quantos funcionários vocês têm? Vocês estão nesse escritório ainda? Vocês estão já num depósito maior? Deixa eu dar até uma ênfase. Porque antes de nós irmos para esse galpão logístico, a gente teve uma sala comercial. Até então nós não tínhamos conhecimentos de São Paulo, né? E a gente foi inventar de colocar uma sala comercial na Sé. Agora imagina, no Flex, coitado do pessoal do Flex, e buscar essa mercadoria na Sé. Porque é difícil ali o acesso, né, para parar e tudo mais. Isso, a criminalidade também é muito alta, né? Muito alta. Então ele virava para pegar uma sacola, tinha um morador de rua querendo pegar a sacola dele. Sim. Nossa, eu falo, os motoboy, né? Eles tiveram esse desafio. Para eles foi um grande desafio também, porque a gente não conhecia, né, a região assim, a gente só entendeu que era fácil a logística pra gente ali perto das importadoras da 25, né, que até então na época a gente comprava de importadores, sim, né, então a Sé é muito próxima a 25, então se precisássemos de algum produto que desse uma ruptura de estoque, a gente conseguia resolver aquele problema ali naquela hora. Mas o problema é que a gente não pensou na logística do pessoal do Correios, a gente não pensou na logística do pessoal do Flex, porque o pessoal parava com o caminhão e era assaltado. Então, aí a pessoa vinha, eles vinham na coleta, não queria vir no outro dia, porque já sabia como que era a situação. Foi outro grande desafio pra gente, até chegar hoje onde nós estamos no galpão logístico. Vocês permaneceram quanto tempo lá? Mais ou menos 6 meses. Aí também não coube a mercadoria e nos expulsou de novo. Legal. Então, hoje, respondendo sua pergunta, a gente está com um time de 5 pessoas. Eu tenho muito isso em mente, que poder dar escala, né? Escalar um negócio com operação enxuta. Então, para mim, despesa é igual unha, sempre tem que estar cortando. Não que um time seja despesa, mas sim. Enquanto eu puder ir crescendo saudável com um time pequeno, essa é a nossa premissa. Então, hoje a gente está em 5 pessoas no total.
Eu, minha esposa e meu pai, mais 2 colaboradores. Certo. E falando agora um pouco sobre o e-commerce, né? Qual que é a maior diferença para vocês que tiveram a loja 16 anos? Porque algumas pessoas que a gente conversa, eles estavam no emprego tradicional e começaram a vender online. Então esse mundo é sempre perfeito. Mas qual foi a grande diferença para vocês? E tanto o ponto negativo, o ponto positivo das duas, né, dos 2 pontos de vista, da loja física e do e-commerce? Essa mudança, esses pontos positivos e os negativos também, dos 2 lados, sabe? Bem, a principal característica do e-commerce é a escala. É o poder da escala. Uma loja física, para você escalar, você precisa alugar um outro ponto, novas vitrines, novos produtos e novas pessoas para vender. O e-commerce não. Você não necessariamente precisa escalar sua estrutura física para você escalar a sua quantidade de vendas. Então, esse é o ponto positivo. Se eu posso dizer que tem um ponto negativo, é a insatisfação contínua de precisar aprender mais, porque o negócio muda muito. Não dá o e-commerce, né? Muda muito. Muda muito. Verdade. Toda semana. Você vai aprender daqui a um mês. Não, você vai aprender daqui a uma semana. Hoje tem uma regra, amanhã mudou, já não é mais essa regra e você precisa se adequar. Hoje você está com um produto vendendo bem, amanhã entrou um concorrente, ele tomou a sua posição daquele lugar e você precisa estudar uma possibilidade, uma maneira de voltar a vender. Então, se eu posso dizer, se isso seria um ponto negativo, é a necessidade constante de atualização. Sim, e uma coisa assim, muito legal, ontem eu estava, né, só dando contexto, ontem eu estava num treinamento de e-commerce que é chamado e-Billions, que é aqui em São Paulo. Okay. E nesse treinamento teve uma palestra de um advogado, advogado tributarista, né? Então ele cuida de toda essa parte tributária para e-commerce. E ele falou um negócio muito legal. Todo esse incentivo fiscal que a gente tem em Barueri, temos em Extrema, temos Santa Catarina e Espírito Santo, ele falou que o governo está mudando tudo isso daí, todo esse jogo, para poder colocar o IBS, o CBS. Sim. Daqui a 2 anos, né? 3 anos. Isso, então todo esse ICMS que você tinha ali de diminuir, né? De 1%, 2%, isso daí vai acabar. Então muda muito, né, cara? Agora você imagina um empresário, um empreendedor que montou uma operação extrema, alugou um galpão logístico, estruturou toda a sua operação lá, em 2 anos ele vai ter que se reinventar. Exato, porque não vai valer a pena ele estar lá. Talvez não faça mais sentido ele ter o custo operacional em Extrema, tendo em vista que ele não vai ter mais o benefício de Extrema. Sim. Então é muito rápido, as coisas acontecem assim de maneira acelerada. Não, isso daí E aí você vê, né, as cidades, e aí ele estava falando muito ontem que em Santa Catarina, se eu não me engano ele é de lá, Santa Catarina, eles estão, né, investindo. Aí, por exemplo, já vai muita empresa, aí começa a investir em prédio, em restaurante, em loja. Então assim, imagina, o negócio vai ficar meio parado, porque aí você só vai optar por estar lá se você realmente gostar da região, mas não por um benefício da sua empresa. Não estrategicamente estar naquele local. Perfeito. Então isso daí muda muito, cara. E assim, qual foi nesse tempo aí que vocês tiveram de 4 ou 5 anos já de e-commerce, qual foi o momento mais arriscado, talvez que você teve que tomar uma decisão muito arriscada e quase deu ruim ali no negócio? Olha, uma decisão bem sensível que a gente teve foi ano passado ter ido para a China. Foi uma decisão bem importante assim, porque o investimento é muito alto, né? A gente ponderou ali se colocaria esse dinheiro em produto ou se colocaria esse dinheiro em conhecimento. E naquele momento ali eu optei em colocar em conhecimento, porque o produto eu venderia, teria o lucro, mas o conhecimento que eu adquiriria poderia me gerar muito mais lucro. Então aí foi uma decisão bem sensível. Sim, mas foi uma decisão assertiva. Total. Eu fui ano passado, esse ano eu fui de novo, e a ideia é que, com a permissão de Deus, e se as coisas continuarem no caminho que está, é que eu vá uma vez por ano. Legal. E como que foi a primeira vez, daqui a pouco da introdução também, como foi a primeira vez de vocês lá na China, o que vocês viram de diferente, o que vocês podem falar até mesmo para o pessoal de casa, qual que é a diferença do mundo, né, desses 2 mundos? Você resumiu, a palavra estava aqui, é um mundo dentro de outro mundo, você avançou assim, você foi lá para o futuro, assistiu um filme e foi para o futuro. A tecnologia lá é muito avançada assim, em coisas corriqueiras do dia a dia. O país está muito à frente, é uma potência, não tem como negar. Então,
o momento da decisão foi assim, eu preciso participar desse negócio, mas eu preciso entender como ele funciona. Eu vou pagar para alguém fazer para mim ou eu vou me desafiar a aprender uma habilidade nova, que é a importação diretamente da China? Então, lá é um mundo que, se a pessoa tiver domínio, certamente... Sai na frente. O globo não tem mais fronteira. Ela pode internacionalizar o negócio dela, que é o que, de fato, a gente já tem em mente para os próximos anos. É você olhar que o mesmo acesso, por exemplo, eu não vou citar o nome de uma marca, mas é o acesso que uma grande marca tem fabricando, daqui a pouco você chegou nessa mesma fábrica. Sim. Ele está fabricando para uma multinacional, mas ele também fabrica para você. Claro, você não vai ter o mesmo preço, talvez não o mesmo desenho industrial, o mesmo produto, mas o conceito da fábrica é a mesma. Você está de páreo. Então você está ali no topo da cadeia. É necessário entender esse movimento. E o porquê chegou nesse momento de vocês tomarem essa decisão? É meio óbvio ali, né, a pergunta, preço e tudo mais, mas o porquê nesse momento? Porque vocês trabalharam ali comprando de importadores. Perfeito. E aí qual momento vocês decidiram, agora vamos expandir um pouco a mente e vamos trazer o produto diretamente de lá? Como que foi essa mudança e o que vocês acharam? Valeu muito a pena? Assim, quando a gente fala de preço, né, a diferença é gritante, né, da mercadoria se você for importar a você comprar um produto que está aqui já dentro de algum importador. Então, de imediato ele não queria ir, né, para a China. Ele chegou com essa proposta para nós e conversamos e eu falei, você vai sim. Lá atrás eu não queria que viesse, agora já, como que você vê, né? O cenário muda, né? O cenário vai mudando. Quando, igual eu falei, eu comprei o sonho e agarrei com esse sonho também. Então eu falei assim, eu não sei se é o momento de irmos para a China. Eu falei assim, é o momento. Porque eu boto muito fé no meu esposo. Então, quando ele falou assim, eu falei assim, você é muito inteligente. E se você for para a China, eu tenho certeza que você vai aprender a importar e importar rápido. Então, assim, para mim, o gritante foi eu ter que tomar conta do grupo sem ele por perto, né? Foi um desafio muito grande. Então foi só você. Foi só ele. Ela ficou. E eu fiquei. Então, assim, acho que foi 30 dias a primeira vez? 22 dias. 22 dias. 22 dias fazendo o serviço dele e o meu. E tomar conta disso tudo foi assim. E o pior, não pega internet na China, você não consegue contato. Bem. Então, assim, é um desafio muito grande. Você quer falar com ele, surgiu uma demanda, né, dentro da empresa. E o horário é diferente, né? Você tem que resolver um negócio que lá você tá dormindo. Exato. Exatamente. Você precisa falar com ele agora, resolver o problema e não entrava. Aí a hora que você analisa e fala, eu preciso resolver isso aqui agora e você ter a sabedoria e o entendimento de resolver aquele problema sem ele. Para mim foi um grande desafio. Para mim foi, assim, eu acho que depois da mudança foi um dos maiores. Porque tomar conta da empresa, cuidar da mercadoria, trazer... decisões, né? Decisões foi muito grande. Tomar decisões, porque eu acho bonito quem fala assim, não, eu só tomo decisão no meu negócio. Mas no meu negócio eu ainda sou operacional. Tem muita coisa operacional que eu preciso executar ali, eu preciso colocar a mão para fazer aquilo ali. Foi uma escolha ter um time enxuto, então algumas tarefas eu preciso fazer. E aí, quando ela precisava fazer essas tarefas e tomar algumas decisões-chave ali em alguns momentos, sem uma consultoria, é um desafio, né? A internet lá funciona, mas tem os seus momentos, aqui as suas Brasil, limitações, né? Perfeito. Então, tinha as dificuldades sim, um total desafio. E você foi sozinho, foi com algum grupo? Não, eu fui com um grupo. Eu fui com um grupo de empresários. Hoje eu faço parte do Clube de Negócios. É um grupo de empresários, mais ou menos 150 empresários do e-commerce. E ali tem algumas imersões para alguns locais. Por exemplo, para a China, para os Estados Unidos, agora vai ter para o Uruguai. Tudo pautado sobre avançar o negócio, entender o mercado, criar novas possibilidades. Então eu fui com um grupo. É o pessoal da Starts ou da China Link? Não, é do Julinho. Do Julinho, um influencer. É um grupo privado de empresários. Legal. Eu vou para a China também, né? Agora em outubro. Legal, vai para Canton, né? Isso, vai para Canton Fair, vou com o pessoal da China Link. Legal. E, cara, tô pesquisando bastante coisa, mas dá aquele frio na barriga, porque é um negócio totalmente diferente. Legal. A gente pode trocar umas figurinhas aí no bastidor, te dar algumas dicas aí para poder o impacto, você minimizar o impacto ali.
Mas você vai se surpreender. Uma vez indo lá, você não vai querer ficar de fora desse mercado. E foi fácil assim para você negociar? E já avançando, né, um pouquinho nessa história, você foi para lá a primeira vez, deu certo, conseguiu contato com alguma fábrica, Sim. já começou a importar Sim. ou não demorou um prazo? Como que foi isso? Olha só como é que é importante você estar com pessoas que estão no nível maior do que o seu, já estão onde você quer chegar ou estão no caminho que você está trilhando. Quando eu falo nossa, é do grupo, tá? Na nossa ida para a China do ano passado, eu tinha uma visão na minha cabeça. E qual que era essa visão? Vender tudo e qualquer coisa que dê lucro. Essa era a minha visão. Então eu fui para lá e aí eu olhava um produto, ele dava margem, outro produto não, então deixa esse de lado, outro produto de outro segmento. E aí conversando com um amigo ali que estava com a gente foi comer um macarrão ali, 2 horas da manhã voltando, conversando. Ele falou: Douglas, por que você não olha para a sua categoria que você é mais forte? Aí eu, minha categoria é pequena. E nós abrimos ali uma ferramenta e ele veio me mostrar que a minha categoria não era pequena, que eu poderia dar foco na categoria. Então foi ali, na China, que eu tomei a decisão de não ser considerado multinicho, porque isso também não existe. Trabalhar uma categoria, ser forte e relevante numa categoria, criar marca e criar valor. Foi ali naquele momento. Então, ali eu entendi que o negócio não era comprar produto barato. Era criação de marca e valor. Talvez um equity futuro, quem sabe, mas era criar valor. Então, a minha perspectiva, a minha mentalidade mudou estando ali naquele lugar. E aí, a minha primeira viagem foi totalmente da minha segunda viagem. A minha segunda viagem, eu já fui me relacionar com fornecedor, com fábrica, conhecer processo, mostrar a minha cara pro dono da fábrica e falar: sou eu que estou fazendo um negócio com você, quem compra o seu produto sou eu. Então é essa pessoa aqui que se comunica com você. Nessa primeira aí, então, você foi mais aprender, entender o mercado, pesquisar, você não importou nada. Só na segunda vez você tomou uma decisão. Nessa primeira vez eu fui entender, tive essa visão ali, abri o meu entendimento, quando eu voltei eu já importei. Já importou, no mesmo ano. Foi rápido então. No mesmo mês. Eu voltei, porque a gente vai para lá com um caderninho, grampeando ali, tem todo um requisito, né? Todo um passo a passo ali, um checklist que precisa ser feito. Quando eu voltei, eu mapeei os possíveis fornecedores, já estava com a ideia de cuidar mais de uma categoria, de nicho e subnicho. Conversei com o time, foi um pouco difícil ali abrir mão de determinados nichos, né? Negociamos ali, isso, vamos abrir mão desse, vamos focar mais nesse. E aí, já no mesmo mês, eu fiz a minha primeira importação formal marítima. Eu já tinha feito algumas simplificadas, então nesse primeiro mês eu já lancei o meu pedido na China e já fiz todo o trâmite, eu mesmo, sozinho, sem ajuda de terceiro. E assim, não estava muito no nosso cronograma aqui, mas foi muito bom esse papo. Queria que você ajudasse o pessoal de casa, assim, por cima. Tá. Por exemplo, a partir do momento que você vai para lá, conhece um fornecedor bom, toma a decisão que vocês tomaram de começar a importar, quanto tempo leva? Qual o mínimo que você acha do investimento que a pessoa precisa ter para poder fazer essa importação? Quanto tempo ela chega no Brasil? Qual que é realmente a diferença de preço? Se você puder dar um contexto. Então vamos lá. Começando, quando você desenvolver um fornecedor, que eu acredito que esse é o principal ponto, né? É desenvolver o fornecedor, a fábrica, a trading, quem quer que seja, que vai disponibilizar aquele produto para você. Então, primeiro você precisa desenvolver esse contato ali primeiro, saber o produto, as características, as dimensões, qualidade, especificações técnicas, enfim, as características do seu produto, e depois ele vai te mandar uma cotação de preço chamada invoice, né? Ele vai criar ali uma proforma, vai te enviar. Com essa proforma na mão, você vai entrar em contato com o seu despachante para ele fazer a estimativa de custos daquela importação. Então isso daí você ainda não lançou o pedido, você fez uma prévia, você falou para o chinês que você quer comprar, ele te deu uma planilha de Excel falando que esse produto é com esse preço e com essas dimensões, e você vai fornecer esse documento ao seu despachante. O despachante ele vai fazer uma estimativa de preço para você. Olha, possivelmente com esse NCM, com essas dimensões, com essa cubagem, com essa quantidade, o seu produto vai chegar a X. E aí você tem que saber se esse produto vai ser viável a você investir ele ou não é viável. Alguns produtos não dão preço. Tem produtos que aqui no Brasil é mais barato, como o chinês está fazendo alguma mágica.
Mas não tem o que falar. Tem produtos que dão margem, tem produtos que não dão margem. Aí é o senso crítico de analisar, ponderar o que faz sentido ou não para o seu negócio e avançar nele. Bem, então eu tenho uma estimativa de custo, eu já tenho mais ou menos a quantidade. Agora eu vou falar para o chinês que eu quero mandar produzir. Então eu dou um sinal de 30% para ele lançar a produção. E aí ele vai me dar uma estimativa de tempo. Quanto tempo vai demorar a produção desses itens? 1 mês, 15 dias, 20 dias, já tem um produto pronto, entregue, enfim, aí é com a fábrica. Sim. Quando o produto estiver pronto, e aí ele vai me informar que o produto está pronto, eu faço 70% de pagamento desse produto. Então eu paguei 30% de sinal para começar a produzir, o produto está pronto, precisa embarcar, eu pago 70%. Ou seja, eu paguei 100% do produto feito na China. Agora esse produto vai embarcar e vai demorar aí de 30 a 45 dias no mar para poder chegar aqui. Então tá rápido até, né? Geralmente o pessoal que a gente conversou falou que é 3 meses, ou então, depende não, muito. Mas é porque o cronograma todo, né? Ah, sim, porque, entendi. assim, existe um delay de 11 horas de fuso horário. Então, às vezes, você fala com o chinês hoje, aí ele vai te responder daqui a 12 horas. Aí você responde ele daqui a 12 horas. Então, para acabar de fechar um pedido, às vezes leva uma semana. Sim. Tá, aí beleza, você mandou a sua planilha para o despachante. Quanto tempo ele demora para te devolver? Então ele demora uma semana, talvez ele devolve 2 dias, não sei. Então, já se passou aí 15 dias, por exemplo, desse. Mandei produzir, o chinês falou que demora mais 30 dias para produzir. Então já foi 1 mês e meio. Lançou no mar o produto de 30 a 45 dias, se não tiver nenhuma intercorrência. Já foi 2 meses e meio. O produto chegou aqui, quanto tempo ele demora para o navio atracar, você pagar a nacionalização e esse produto ser liberado para chegar na sua operação? Mais ou menos 3 meses. Entendi. Essa minha última, desculpa, Sim. demorou 5 meses, porque os meus produtos deu canal vermelho na China. Ele ficou preso lá na China. Antes do embarque, a carga foi aberta de novo, vistoriada para saber se tudo aquilo que eu estava comprando estava batendo NCM, cubagem, se aquele produto de fato era o que eu estava declarando, é o que estava vindo. Então ficou mais ou menos 1 mês lá. No total foram 5 meses essa importação. Nossa, demorou bastante. Né? Precisa ter caixa para aguentar, né? E tem que ter a previsão, a estimativa, né? De, por exemplo, você vai fazer a questão da venda. Se você importou agora, você tem que ter a previsão de que esse produto vai acabar X e a previsão da próxima importação. Isso. Então, você já tem, antes que acabe isso aqui, já tem que ter outra importação chegando. Essa pergunta que eu ia fazer agora. Como que vocês lidam hoje com o fluxo de caixa para poder prever o estoque, né? Porque, em 3 meses chega. Uhum. E aí deu 5 meses, 6 meses. Você tem que ter no mínimo 2 estoques ali para esse período. Exato. Como que vocês fazem hoje esse controle? O fluxo de caixa é onde as empresas quebram, né? As empresas não quebram porque elas pararam de vender ou por conta do cenário. Elas quebram porque não tem dinheiro no caixa para pagar, para arcar com as contas. Então isso daí é um ponto de sensibilidade que o empresário deve ter, uma boa assessoria, bons mentores, uma boa análise, para saber que você precisa ter um fluxo recorrente de dinheiro entrando para suportar essa quebra, esse descolamento do fluxo de caixa. Então o que a gente faz hoje é assim, a gente manda um pedido, quando esse pedido está em produção, que ele está a caminho, a gente compra para determinados meses, com previsão em estatística passada e eu aumento com a taxa de crescimento. Então, por exemplo, se eu vendi 100 unidades desse produto e eu estou pensando em trazer um aporte para 3 ou 4 meses, e pode ser que esse produto cresça 20%, eu tome mercado de 20% nele, eu preciso comprar essa quantidade, quando o produto está saindo da China, eu já tenho que lançar outro pedido. Porque vai demorar 1 mês e esse outro pedido... Você tem que ter grana para tudo isso. Para tudo isso. Cada hora, cada fase você tem que ter grana, ou crédito, enfim. Você tem que ter um fluxo de caixa. E depois que você já faz a primeira, segunda importação com o chinês, ele estende um pouco o prazo, faz um crediário, digamos, de 30, 60 e 90 para vocês? Existe toda uma estrutura de relacionamento. Então, não é à toa que eu tenho o intuito de todo ano estar na China. É para quê? Para que o chinês me veja e tenha confiança. A gente construi uma parceria para chegar no momento da gente ter, sim, esses créditos acontecendo de forma recorrente.
Porque eu acredito que ele também não vai colocar a mercadoria e mandar para o Brasil uma pessoa que ele nunca viu, não tem relacionamento, Sim, não com sabe. certeza. Então, uma das ideias de estar indo à China é exatamente isso daí. É criar relacionamento humano com a minha contraparte, que é a fábrica, para ele entender que eu sou uma pessoa de boa índole e estou pagando. Mas existem outros mecanismos, né? Existem outros mecanismos que você pode estar adquirindo dinheiro de terceiros também. Sim. Douglas, e falando um pouco sobre vendas online e as estratégias que vocês usam, tanto para fidelizar os clientes e quais canais vocês estão usando hoje? É e-commerce, marketplace, quais canais? Como vocês estão fazendo hoje para poder avançar nas vendas? Boa. Eu acredito que a gente precisa estar onde o comprador estiver. Então, hoje a gente tem a ideia de trabalhar em marketplace, mas estamos crescendo a nossa operação a ponto de ir para os nossos canais próprios. Então, hoje a gente opera com Amazon, opera com Mercado Livre e opera com Shopee. Já trabalhamos com Shein, mas não teve uma boa aderência para a nossa categoria, e Magalu também não teve uma boa aderência. Estamos estruturando a nossa operação para site próprio e vendas em B2B também. Essa é um dos pontos focais da nossa operação. Sim. E falando hoje sobre fulfillment, como que vocês estão, parte de logística, né? Como que vocês estão hoje? Como que lida com essa relação? Vocês vendem mais aqui para São Paulo mesmo ou estão despachando muito para o Brasil? Como que foi essa mudança até mesmo depois desse galpão, né? Se vocês fazem hoje tudo interno e o porquê, ou se vocês fazem externo? Boa. A gente usa hoje 80% da nossa capacidade de venda através de parceiros logísticos, fulfillment, né? Então, esse é um ponto de atenção do nosso negócio, é sempre estar olhando mais para velocidade de entrega, e é o fulfillment que vai te dar essa velocidade de entrega para regiões fora de São Paulo. Então, hoje a gente opera com o FBA da Amazon, Mercado Livre com o full do Mercado Livre, e já estamos ali batendo na porta da Shopee para aderir ao fulfillment da Shopee também. Sim. E hoje, assim, ontem no treinamento que eu comentei com vocês, eles estavam falando muito sobre o CMV, né? Que é o custo médio por venda. Perfeito. Como que você hoje lida com essa relação para poder calcular certinho ali o estoque e também calcular o frete daquele produto para aquele produto? Bom, vale a pena eu dar frete grátis aqui e não vale a pena? Sim. Existem ferramentas que te auxiliam nessa tomada de decisão. Então, o uso da tecnologia é muito importante para você ter um embasamento para tomada de decisão nisso daí, saber qual a estratégia correta a aplicar. Se porventura você quer crescer mais a venda em um determinado produto e você vai diminuir um pouco mais a sua margem, tendo em vista tomar um pouco mais de share do mercado, ou se porventura aquele produto ali necessita de ter uma margem um pouco maior, tendo em vista a complexidade que é de fazer embalagem ou de envio. É tomada de decisão pautada em dados. É isso que o operador, o seller, precisa ter. Dados na mão para tomada de decisão. A gente trabalha com ferramentas, né, que dão esses valores, esses cálculos para nós, né? Porque a gente tem que ter uma margem saudável. Não dá para trabalhar com uma margem acirrada, né? Então, a gente investe também em várias ferramentas para a gente ter esses dados, né? Temos o RP ali para a nossa fluxo de mercadoria e temos também as outras ferramentas que a gente trabalha para ter esses dados muito redondo para a gente, né? Sim. E vocês podem falar, dar uma dica para o pessoal, quais ferramentas vocês utilizam e o porquê elas são muito importantes? Legal. Existem as ferramentas mais baratas, vamos dizer assim, que é o Avante Pro, o Mercado Turbo para o Mercado Livre e também para a Shopee, e tem ferramentas um pouco mais complexas, que é, por exemplo, o Preço Certo, dá para a Amazon, né? O Seller Board, são ferramentas mais robustas. Então, o seller ele precisa entender em que momento ele está. Ele está no momento de contratar uma ferramenta mais robusta que vai dar uma parametrização? Ok, invista em tecnologia. Eu estou começando agora, o que eu preciso? Do mínimo possível. O que seria o mínimo possível? As ferramentas mais baratas que têm o melhor custo-benefício. Então isso daí já tem uma tomada de decisão muito mais assertiva de quem está no escuro, ou não está nem olhando para isso daí, ou está acreditando no que está fazendo. Porque muitas vezes a gente erra, não por querer errar, mas por não saber que está fazendo errado. E as ferramentas vêm auxiliando nesse contexto aí. E ajuda muito para poder organizar, perfeito, né? Total. Lucro e a margem. Total, assim,
hoje as pessoas querem vender cada vez mais, mas também não olham em contrapartida que elas precisam investir em tecnologia, em conhecimento, ao ponto do que ela quer crescer. Sim, então, concordo. se você for falar com uma pessoa, ele vai falar que quer ter 2 contas nesse canal, 2 contas naquele canal, mas aí você pergunta, qual RP você está usando? Aí ele, não estou usando RP. Então, eu acredito que um crescimento estruturado ele é muito mais eficiente. Né? Você está pautado em dados ali para tomada de decisão. Sim. E falando um pouco, né, deixar para a Franciele falar um pouquinho do futuro, vocês estão olhando hoje para algum mercado que vocês pensam em investir ali nos próximos 5 anos até 2030? O que vocês estão olhando de novo? Ou vocês vão somente focar nessa categoria, nesse segmento que vocês estão hoje? Não, tem projetos aí futuros, sim. Temos a expansão da nossa importação, né? Queremos expandindo cada vez mais, importar cada vez mais, queremos vender para o B2B, vender o atacado, né? Isso. Porque também tem, né? Tem o mercado aí, tá grande para isso. Tem também a questão de aprofundar mais na questão das plataformas, temos o site próprio. Então, assim, tem vários projetos para a gente estar crescendo, porque o Marketplace, ele nos facilita muito, mas hoje a gente tem, né, a questão de humanizar a nossa marca para trazer esses clientes também para o site próprio, né? É igual quando a gente vai fazer uma live. Hoje tem muitos influenciadores que fazem aquela live. Live commerce, né? Live commerce. E a gente entendeu, principalmente assim, na Shopee, vamos dar um exemplo. Quando a gente abre uma live, você conversa com o seu cliente, né? Eu tô ali fazendo a live, eu tô apresentando um produto e ali eu começo a perguntar, de que estado que vocês estão falando? Você tá perguntando para ele. E ali ele começa a puxar assunto. Ele quer ser seu amigo. Às vezes acontece do cliente virar querer ser seu amigo. E toda vez que você abre uma live, ele já começa a te dar, oi, tô aqui hoje na sua live. Então, assim, a partir da hora que você começa a humanizar, trazer esse cliente, você cria um vínculo com o cliente, você cria... Como que eu vou me ajudei? Na verdade, eu acho que o que a Franciele está querendo dizer é que nos próximos 5 anos a gente quer estar cada vez mais próximo do nosso cliente. Exato. Ter o cliente no centro de tudo, ter a visão de expansão para internacionalização de marca, múltiplos canais, mas não deixar de olhar para o principal fator dessa equação, que é o cliente. Então, a gente tem investido muita energia nisso daí, tá muito mais próximo do cliente, ter entendido a dor dele e não tratá-lo somente como uma parte que nos dá lucro no negócio. Sim, não concordo. E vocês criando essa aproximação ali com ele, cada vez mais ele vai optar por vocês. Perfeito. E acaba que, independente das coisas que vocês fizerem, eles vão estar junto ali comprando e tendo Total. essa aderência. Total sentido. Indica, né? Exato, porque o indicação. boca a boca, às vezes, ainda funciona muito. Sim, não, exatamente. com certeza. A centralidade do cliente está pautada assim, para os nossos próximos anos de negócio. Eu acredito que, independente de onde a gente esteja, se a gente tiver uma marca forte, esse cliente vai estar lá comprando da gente. Não, muito bom. E hoje falando sobre uma dica, se vocês tivessem que começar hoje do zero, né? Já falando para o pessoal de casa que está nos assistindo, tivesse que começar do zero hoje, sem dinheiro, sem nada, como vocês começariam? E falando de e-commerce, né? Por onde vocês começariam e o que vocês começariam a vender? Legal. Bem, se uma pessoa está começando, está com a ideia de empreender e não sabe por onde começar, eu acredito que ela deve começar pelas competências dela. O que ao longo da vida ela trabalhou, ela tem experiência. E não olhar para o produto que está sendo vendido. Porque quando você trabalha com as coisas que você já tem habilidade, se torna mais fácil, porque é muito desafiador. Então, eu acredito que se porventura ela foi assistente de um consultório dentário, talvez será que não faz sentido ela vender produtos voltado para essa área, produtos que ela tenha... já tem uma dominância. Perfeito. A pessoa foi ajudante de oficina. Será que não faz sentido ele procurar ferramentas, acessórios para esse tipo de situação? Ou se ele foi um ajudante de pedreiro, será que não faz sentido vender algum tipo de ferramenta que se usa na construção, que ele tem habilidade técnica para abordar com o olhar de consumidor?
mostrar o seu produto não como um vendedor, mas como um consumidor está mostrando aquele produto ali. E o canal não tem como não falar de Mercado Livre e Shopee, né? Ele não orienta a começar pelos dois, escolher um dos dois que mais ter faça foco ali, aprender sinergia, a mexer na ferramenta. Isso. E para o YouTube, consumir conteúdo gratuito, tem muito conteúdo bom no YouTube, gratuito. Nesse primeiro momento, eu acredito que não é necessário contratar mentoria, consultoria, imersão. O intuito é entender como funciona a ferramenta, onde que aperta o botão, o que precisa ser feito, para que num futuro próximo, aí sim, ele escolha uma pessoa digna, honrada, justa, séria, para poder orientá-lo, porque a orientação desse profissional vai acelerar o crescimento dele. Sim, realmente concordo. E falando um pouco sobre a sua visão hoje, nesses 5 anos que vocês estão vendendo online, quais são os erros, né? Teve algumas pessoas que vocês acompanharam, que começaram junto com vocês ali a vender online e desistiram. Sim. E o que vocês acham hoje que são os maiores erros que as pessoas cometem ao vender online e acaba o negócio dando errado, ou o fluxo de caixa não está adequado, ou ela acaba tendo uma margem pequena? Bem, eu acredito que o primeiro ponto que a pessoa tem que tomar bastante cuidado é a comparação. Sim. Não se distraia, foque no seu negócio. Se hoje você está fazendo um pacote por dia, foque no que você pode fazer para você ter um crescimento saudável naquilo dali. Olhe sim para o lado, para você buscar referência, mas não olhe com um comparativo. O erro que eu acredito que as pessoas cometem nesse momento é, às vezes, se comparar com a pessoa ao lado e perder o foco e se distrair. Às vezes ele está olhando para uma categoria de produto, que aquele produto começou a performar bem, talvez ele possa avançar naquela categoria, aí vai surgir para ele alguma influência mostrando um produtinho de hype que está fazendo 1000 pedidos no dia, aí ele vai querer largar esse foco para ir nisso daqui, mas não sabe qual que é a estratégia que essa pessoa aqui está usando para fazer 1000 pedidos. Sim. Ele só está olhando para o resultado, mas ele não está olhando pelo processo. Então foca no seu processo e não se distraia. E confie na sua jornada, perfeito, né? Que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história, o seu tempo também. Perfeito, nunca deixar de investir em conhecimento. É doloroso, às vezes, você não saber operar na plataforma, você não saber mexer, usar uma estratégia eficiente, ou você usar uma estratégia que está te trazendo prejuízo ao invés de lucro, né? Acontece, e vai continuar acontecendo, e é normal. Quem está no jogo é isso mesmo. Mas ele precisa entender que ele precisa errar e consertar rápido e não cometer o mesmo erro. Sim, realmente. E falando hoje sobre esse conselho, né? Já pegando um pouco do gancho que você explicou, qual conselho você daria hoje pro jovem que gostaria de empreender, que ele não empreende, está trabalhando no seu emprego ali tradicional e gostaria de ir para esse mundo do e-commerce? Qual conselho você daria? Legal. Primeira coisa você tem aptidão para risco? Você tem aptidão para risco? Não. Eu não tenho aptidão para risco. Talvez esse negócio não seja para você, porque ele é muito arriscado. Ele tem grande probabilidade de não dar certo por muito tempo. E eu não falo para esse jovem ser resiliente, eu falo para ele ser antifrágil. Porque o resiliente, ele resiste às adversidades. O antifrágil, ele resiste e aprende com a adversidade como avançar. Nunca perca uma grande crise, né? Ela tem uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, se esse jovem tiver a condição e o desejo de empreender, que ele não se distraia com as dificuldades e as crises que vão surgir, que ele tire pontos positivos das situações. Que é normal e vai fazer parte do processo dele, né? Ele vai ter que passar por isso. Isso é pro resto da vida. Ontem a gente estava num evento chamado Hack Day, um evento do clube, onde os sellers ali, eles trazem insights de hacks que eles fazem nas suas operações, estratégias que têm dado resultado. E uma pessoa muito grande compartilhou que errou esses dias, que teve um grande erro lá, que acontece. É normal, independente do seu tamanho, em algum momento você vai errar. Mas esse erro não pode te levar ao risco da ruína, você não pode errar ao ponto de quebrar o seu negócio. Mas erros vão acontecer ao longo do caminho e é necessário aprender com eles, é normal, faz parte. Sim. E se pudesse resumir a sua vida ou a sua mensagem em uma frase, Franciele, qual seria essa mensagem? Comece rápido, porque
o mundo digital, ele é muito rápido. Ele aqui, ó, tá acontecendo. Então, assim, não para pensar. Se você quer começar, comece. Comece com pouco, mas você invista aquele tempo seu de uma rapidez grande, né? Sim. Porque... Acelere o processo. Acelere o processo. Porque braço cruzado você não vai sair do lugar que você está, né? Mas assim, eu não tenho isso, mas eu tenho uma quantidade aqui pequena. Porque quando a gente fala de empreendedor, hoje a gente trabalha, nós estamos numa região que é em números multinichos, né? Então temos uma costureira que ali ela costura uma roupa, ela faz ali uma blusinha, ela faz uma modinha, ela vende um kit. Então assim, eu sou uma costureira. Eu posso vender, pode vender no e-commerce. Você faz um kit, legal. Você faz kit de camiseta, você faz kit de short, você vende com 2, com 3, vende a unidade. Então comece com o que você tem próximo. Perfeito. Entendeu? Não fique de braço cruzado. Sempre vai ter alguma oportunidade aqui do teu lado, se você não está enxergando ela. Só faça, né? Só faça. E a sua mensagem, Douglas, qual seria? Se pudesse ser em uma frase. Seja um eterno inconformado. Não se conforme. Não se conforme. Não tem possibilidade de ninguém pautar o que você deve se conformar. Seja satisfeito, agradecido a Deus. Ou ser ou fazer, né? Também. Isso. Seja agradecido a Deus pelas oportunidades, pelas possibilidades, mas não se conforme. O mundo é muito grande para a gente se conformar com pouco. Tem muita coisa ainda para conhecer. Tem muita coisa para a gente avançar. É isso. Legal. Aí. E para o pessoal e para a gente encerrar, vocês querem deixar mais alguma palavra, mais alguma mensagem, algo que vocês querem compartilhar? Sim. Se eu puder ter a possibilidade de falar para quem está me escutando, seja justo, seja íntegro, respeite os seus princípios e avance sem parar. Tem uma mensagem, Franciele? Eu acredito que igual ele falou, esse mundo e-commerce, ele tem muitas complicações, né? Mas você ser fiel à sua índole, ao que você sempre pensou, é o mais importante, para você não perder o foco e não perder também, né, a sua verdade, aquilo que você acredita, você perder a sua índole. Nem deixar o seu sucesso, né, seus degraus ali degraus de sucesso subir na cabeça, né? Exatamente. Que a gente vê muito isso, né, cara? Eu acredito que faz parte da humanidade isso daí, mas quanto mais você crescer em patrimônio que seja ou intelectualidade, você tem que crescer também em humildade. Sim. Então, não deixar que essas coisas passageiras mudem o seu caráter, mudem o que você mude o seu destino de fato. Né? Concordo. Ou a maneira que você trata as pessoas, né? Seja o que for. Ou muitas vezes é o que, infelizmente, a gente vê, aquele jeitinho, é aquele atalho, né? Sim. Eu vou dar o jeitinho aqui, eu vou economizar por aqui, que eu vou ganhar mais aqui. Cuidado. Às vezes esse crescimento momentâneo pode te levar a uma ruína muito próxima e às vezes você já está grande para ruir, então pode ser que você não consiga se reerguer. Não, concordo, cara. E vocês querem deixar redes sociais de vocês, o site, ou ainda está em construção? Sim. Eu vou deixar a minha rede social. Se porventura tiver alguém que precise de uma ajuda de forma gratuita e voluntária, eu estou à disposição. Não vivo de consultoria, mas tenho disposição em ajudar aquele que verdadeiramente precisa de ajuda. O meu Instagram é Douglas Silvecon. Se precisar de ajuda, manda uma mensagem lá, que estando dentro das minhas capacidades também eu vou estar pronto a ajudar. Eles vão saber lá no seu Instagram, né? Perfeito, total, sem dúvida. Ali a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, a vida real, né? Zero glamour. Sim, a realidade. A realidade nua e crua, sentadinho na cadeira, mexendo no computador muitas horas por dia, trabalhando mais do que a média trabalha e fazendo o nosso negócio acontecer. Show, muito bom. Legal. Bom, Douglas, muito obrigado pela sua participação em vir aqui e contar a história de vocês, que foi muito emocionante, né? Desafiador. Sim. Aí essas mudanças. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. Franciele, também muito obrigado pela sua história de mãe, que não foi fácil. O prazer foi nosso. E sim, nós agradecemos aí por essa conversa que nós tivemos. Eu agradeço pela oportunidade, espero que o que a gente conversou aqui tenha contribuído na vida de alguém. Bom, empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa que foi inspiradora do Douglas e da Franciele.
Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, se inscreva no nosso canal e fique atento aos próximos episódios. Siga nossa página também no Instagram, e-commerce em rota, e siga o meu Instagram, @lucasrochemilho. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Valeu!